como é que tá a imagem aí. Ok. Pessoal, então, nós vamos dar início aí. Primeiro, deixa eu fazer uma breve introdução de como vai funcionar. Então, nosso tema de hoje vai ser direito agrário e atividade agrária. Então, a gente vai debater aqui com o Dr. Albenir, professor Albenir, sobre alguns temas aí relevantes em relação a direito agrário e atividade agrária. Vocês podem interagir aqui, formulando perguntas, e aí, no final, ou mesmo durante a nossa conversa aqui, a gente vai respondendo as dúvidas e conversando sobre o tema. Então, na verdade, o direito agrário, o direito agrário moderno deu-se a sua maior origem na Itália, por volta da década de 20. A gente vai ver então, alguns autores que foram de fundamental importância para a consolidação e autonomia desse importante ramo do direito. E a gente vai analisar que o direito agrário, o seu ramo de incidência, está na atividade agrária. E isso é de fundamental importância a gente identificar esse conceito de atividade agrária para a gente conseguir aplicar na nossa atividade, seja nas ciências agrárias ou seja mesmo na área do direito, sobretudo na advocacia. Para falar sobre isso, hoje o nosso convidado é o professor Albenir Cherubini. O professor Albenir, que é graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista e mestre em Direito pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi professor de Direito Agrário e Direito Ambiental e Contratos Agrários no curso de aperfeiçoamento e pós-graduação do IUMA, Instituto Universal de Marketing e Agribusiness, em Porto Alegre. Atualmente é vice-presidente da UBAL, União Brasileira dos Agraristas Universitários. Professor que está em constante trabalho científico aí nesse importante ramo do direito, já participou como organizador de diversas obras, o Direito Agrário nos 30 anos da Constituição, Direito Ambiental nos 30 anos da Constituição e outras obras também que pode ser citada por ele. Então é uma pessoa que, além de profundo amor aí ao direito agrário, é uma pessoa que está produzindo intelectualmente aí no nosso Brasil. Também nós nos conhecemos a longa data, desde 2017, pelo menos, né, Albenir, onde eu ingressei na UBAL e a gente participou, teve a grata satisfação de participar do primeiro Congresso Nacional de Direito Agrário no Rio de Janeiro, isso no ano de 2017. Exatamente. E aí, agora mais recentemente, foi em São Paulo. Então, Albenir, desde já, muito obrigado pelo aceitar o convite. E eu já, de antemão, aí, além de te saudar e você poder saudar, dar boas-vindas aí aos nossos colegas e amigos presentes, eu gostaria que você falasse em relação ao direito agrário, a sua origem e também da teoria da agrariedade, que está intimamente ligado ao direito agrário. Seja bem-vindo, Albenir. Bom, boa noite. Obrigado, Paulo, aí pela oportunidade de estar falando aí. O Paulo foi um grande aluno, muito dedicado, um grande conhecedor do direito agrário. Conheci o Paulo realmente, pessoalmente, foi no Rio de Janeiro, na oportunidade do primeiro Congresso Nacional de Direito Agrário. Depois ele veio a ser meu aluno no curso de especialização em Direito Agrário e Ambiental aplicado ao agronegócio do IUMA. Daí a gente cerrou uma grande amizade de longa data, uma amizade agrarista. Paulo sempre muito estudioso, sempre muito preocupado também com a divulgação do direito agrário. Além disso, o Paulo também é nosso colega de UBAL aí em Santa Catarina, representante da UBAL em Santa Catarina, e já organizou eventos e desempenha um belíssimo trabalho. Sobre o direito agrário, a gente sempre tem que lembrar que o direito agrário, como ramo autônomo do direito, a ciência jurídica, ele nasceu na modernidade, quando se deu por conta que o Código Civil, por meio do direito civil, ele não contemplava todas as situações e nem as especificidades jurídicas da exploração da atividade agrária, certo?
Por conta disso, dessa necessidade de especialidade, foi então que surgiu a necessidade da criação de um ramo autônomo para tratar de tal assunto. Muito honrado aqui com a participação do professor Júlio Barcelos, que acabou de entrar aqui na live. Então, o berço moderno do direito agrário, a gente tem como marco a Itália, com a criação da Revista de Direito Agrário pelo professor Giangastone Bolla, certo? E lá, na Itália, o direito agrário ainda não nasceu a partir de um corpo jurídico único e próprio, uma lei específica, não. Ele nasceu a partir de uma dedução das disposições do Código Civil italiano referente ao conceito de empresário, certo? No Brasil, o direito agrário ele surge já de forma autônoma a partir do ano de 1964, que teve a emenda constitucional número 10 de 1964, que trouxe a possibilidade da União dispor sobre o direito agrário e, posteriormente, surgiu o Estatuto da Terra, em 30 de novembro de 1964, então trazendo o direito agrário, que aqui nasceu com autônomo. Toda essa questão do direito agrário ele tem muito na sua origem quando for determinar a autonomia, a necessidade de definir qual era o objeto do direito agrário específico. Antes de falar do objeto, eu vou conceituar o direito agrário. O direito agrário pode ser definido como um ramo do direito formado por um conjunto, um sistema de normas de direito público e privado que vão regular o quê? A atividade agrária, que abrange a produção, processamento, comercialização e a agroindustrialização dos produtos agrícolas com vista ao que é o desenvolvimento agrário e promoção da sustentabilidade. Sustentabilidade em termos sociais, econômicos e ambientais. E o objeto principal do direito agrário é a atividade agrária. Então, dentro desse debate, quando surgiu lá na Itália, por uma especialização do Código Civil italiano, os agraristas se debruçaram, no primeiro momento, em definir justamente o que caracterizaria a autonomia desse novo ramo do direito e, propriamente dito, também qual é o alcance do seu objeto. O estudo da atividade agrária, embora tenha uma base teórica, ela é importante porque o direito agrário ele traz pressuposto científico que vai ser a base para quem atua no direito aplicado ao agronegócio. Não tem como um profissional atuar, estudar o direito agrário, o agronegócio, perdão, se ele não conhecer as raízes históricas do direito agrário, compreender como é que funciona a sua lógica, como é que funciona seus institutos, certo? Então, dentro dessa origem moderna do direito agrário, em que pese ele tenha nascido na Itália, a questão toda desse desenvolvimento do conceito de atividade agrária, ela foi sendo criada e aperfeiçoada inicialmente pelos argentinos. Quais argentinos? Eu tenho aqui o professor Rodolfo Carreiro, certo? Que trouxe uma primeira definição distintiva da atividade agrária. Depois a gente passa para o outro argentino, Antonino Vivanco, deixa eu colocar aqui, certo? E por fim, eu vou abordar o termo que seria o grande marco na construção teórica, se deu a consolidação pelo professor Antônio Carroz, nessa obra italiana que se chama Problemi Generali Profili di Qualificazione del Diritto Agrario, no qual chega ao conceito da agrariedade. Mas só para falar para vocês a lógica da coisa. A atividade agrária ela é uma atividade econômica, assim como as outras atividades econômicas. A gente tem atividade comercial, industrial, como outros exemplos, certo? É uma atividade que ela acontece, principalmente na parte produtiva, ela acontece dentro do imóvel agrário. Então, por isso que eu sempre digo que quem quer entender atuar no agronegócio tem que conhecer o conceito de imóvel agrário
e atividade agrária, para início de conversa. O imóvel agrário é uma unidade econômica produtiva, certo? Até às vezes o pessoal traz uma confusão aí, principalmente que atua no direito ambiental, que começa a interpretar o imóvel agrário como se unidade de conservação fosse, que é o maior absurdo, a origem de grande parte dos problemas hoje que a gente tem nesses conflitos em aplicação do direito ambiental no ramo produtivo, certo? Que é um grande erro. Mas voltando, a atividade agrária, ela é uma atividade econômica exercida dentro de um imóvel agrário com vistas à exploração de vegetais ou produtos de origem animal, certo? Com fito de lucro. Eu digo fito de lucro porque por muito tempo o pessoal dizia que uma das finalidades da exploração da atividade agrária era a subsistência. Bom, isso fazia sentido, Paulo, lá na época dos imigrantes, mas hoje, atualmente, não faz o menor sentido quando a gente passa a ter uma população urbana e a gente demanda alimentos, certo? Imagina se nós, por exemplo, eu moro em Porto Alegre, certo? 1 milhão e poucos de habitantes na região de Porto Alegre. Eu não tenho como produzir meus alimentos, não tenho como produzir os produtos que eu uso de origem animal e vegetal. Imagina se as propriedades agrárias fossem de subsistência. Eu ia sobreviver de que forma? De que forma nós íamos nos alimentar? De que forma a gente tinha que ter lã, algodão para nossas roupas e por aí adiante, né? Os produtos de origem animal e vegetal. Mas só dizer que a atividade agrária ela faz essa produção de produtos de origem animal e vegetal não é suficiente. Ela tinha que ter mais algum elemento caracterizador dela. Bom, aí que entra esses professores argentinos que eu falei, que eles se deram por conta que o quê? Uma das características da atividade agrária é uma sujeição aos chamados riscos agrobiológicos, certo? Os riscos agrobiológicos acontecem da seguinte forma, o raciocínio. As atividades econômicas, elas têm como característica uma sujeição aos riscos econômicos de qualquer empreendimento. Que tipo de riscos? Bom, os riscos referentes ao mercado, custo de produção, variação de câmbio para quem faz importação e exportação. E essa redução desse tipo de risco, ela vai se dar com o quê? Com a gestão empresarial, gestão profissional daquela atividade. Bom, mas a atividade agrária, além desses riscos próprios de qualquer empreendimento econômico, ele tem também como característica, ou seja, um plus, o chamado risco agrobiológico. Por quê? Porque a atividade agrária ela tem sujeição ao clima, a questão de doenças, pragas, como nós estamos falando também de questão de produção a partir de plantas, ou seja, vegetais e animais, a gente tem todas aquelas questões biológicas do ciclo de produção, certo? Isso vai acabar limitando de determinada forma a expansão da atividade agrária enquanto atividade econômica. Isso é sempre bom trazer essa comparação. Por exemplo, atividade comercial. Atividade comercial, para que ela seja, para que ela tenha sua expansão, o que eu preciso? Eu preciso de uma demanda, certo? E preciso, do outro lado, eu preciso do quê? Eu preciso de um produto para ser comercializado. Por exemplo, produção de livros. Eu tenho uma livraria, eu tenho uma grande demanda por esse livro, o que acontece? Eu compro, eu tenho que ter um estoque, eu repasso para vender e está feita a expansão da atividade comercial. E a atividade industrial? Atividade industrial, para que ela tenha uma expansão, o que ela precisa? Ela precisa matéria-prima, certo? Ela precisa aquele processamento industrial, que daí seria um maquinário, a forma com que se dá essa transformação da matéria-prima. E, por outro lado, ela tem que ter a demanda, certo? Então, assim, o crescimento da atividade industrial demanda o quê? Matéria-prima, demanda por esse produto industrial e o processo do ciclo produtivo. Mas ela não para, certo? Ela pode se dar ao infinito, tanto a comercial quanto a industrial. Só que a agrária é diferente.
A gente pega agora, por exemplo, produção de soja. O nosso amigo Paulo Coule está em Abelardo Luz, capital nacional da semente da soja. Certo? É ou não é, Paulo É Coule? exatamente isso. Reconhecida mediante legislação. Exatamente. Agora, tu imagina, por exemplo, que Abelardo Luz tem uma produção de 100 toneladas de soja. Só que a gente sabe que Abelardo Luz está em Santa Catarina, então ali tem os ciclos definidos e a soja é um plantio de verão, certo? Então, o que acontece? Lá na região do Paulo, eu não consigo produzir soja na época do inverno. Então, não tem como chegar de uma hora para outra e dizer, Paulo, eu quero ter comprado 200 milhões de toneladas, 200 mil toneladas de soja, se a tua produção é apenas 100. Tu vai dizer, olha, até gostaria de vender, mas eu não consigo. E no meio do tempo pode acontecer seca, perdas decorrentes de praga, esse tipo de situação. Então, essa questão do risco agrobiológico, aquilo que a gente chama depois de agrariedade, que o Carrozza vai chamar, o que acontece? Além de ser um elemento distintivo da atividade agrária, que ela é extrajurídica, ela pertence à biologia, ela também vai ser limitadora da expansão dessa atividade. E conhecendo bem esses conceitos, a gente chega numa outra situação muito importante pelo qual é indispensável aquela pessoa que quer atuar no agronegócio compreender essa noção desses conceitos, que é justamente em que momento eu distingo a atividade agrária das demais atividades. Ou seja, o que vai determinar a incidência de uma norma de direito agrário e vai afastar, por exemplo, uma norma de direito comercial, uma norma de direito civil, ou seja, a atividade agrária está diretamente relacionada com o campo de incidência das normas de direito agrário. Aí que entra a contribuição principal do professor Antônio Carrozza, quando ele traz essa construção da atividade, aliás, da agrariedade, pelo seguinte: o questionamento teórico do professor Carrozza estava em saber o seguinte: se eu tiver um avanço da tecnologia, da mecanização, até a gente pode pensar até mesmo da robótica, existe algum momento em que eu deixa de ser atividade agrária e deixa de ter incidência do direito agrário? Pois ele disse o seguinte: na análise do caso concreto, a gente tem que ver se aquela produção agrícola ou pecuária ou extrativa ou silvicultura ela tiver sujeição ao risco agrobiológico, ela vai ser, sim, atividade agrária, vai incidir a norma de direito agrário. Outra situação muito importante, Paulo, é que dentro daquelas noções noções modernas que a gente tem hoje de algumas cadeias, vamos pegar, por exemplo, a cadeia produtiva canavieira, certo? Da cana. A gente sabe que existe agroindústrias. Então, assim, eu pergunto, aquela atividade, ela é industrial ou ela é uma atividade econômica agrária? Bom, aí existe outros fatores. Daí, nesse sentido, surgiu para diferenciar os chamados critérios teóricos do professor argentino Antônio Vivanco, certo? Que ele trouxe o quê? Critério da normalidade, critério da prevalência, da acessoriedade, critério da necessidade, ruralidade e da autonomia. Só para pegar um exemplo, existe algumas situações em que se você não tiver mais do que 70% daquilo que tu faz uma agroindustrialização vindo do teu imóvel agrário, tu vai ter uma descaracterização da tua atividade para atividade industrial. Bom, mas qual é a vantagem disso na prática? Bom, a gente sabe, por exemplo, que as normas de direito agrário são mais protetivas para quem explora a atividade, certo? O crédito rural ele tem linhas de crédito muito mais baratas em termos de juros, certo? Então, assim, conforme a situação é muito melhor
eu estar enquadrado como uma atividade agrária do que uma atividade industrial ou comercial. Isso aí é um exemplo de situação. Só que daí tem outras situações que, embora tenha tudo para ser agrário, a lei diz se ela é agrária ou não. Então, existe também, quando a gente analisa a atividade agrária, a gente tem que ver a licitude do objeto. Regra geral, a atividade agrária vai ser lícita, certo? Mas ela também sofre algumas variações de país para país, conforme a definições legais. Por exemplo, Itália e França, o vinho é considerado atividade agrária, certo? Certo. No Brasil, o vinho, é considerado por força legal como uma atividade industrial. Consequência disso, por exemplo, na tributação, vocês vão pegar uma garrafa de vinho e tem lá aquele estampilho do pagamento do IPI. Não tem, Paulo? Tu que é um especialista também na parte de tributária. Tudo consequência porque é uma definição por força legal. Por outro lado, a gente tem também a chamada lei do vinho colonial. Pela lei do vinho colonial, que é aquela que o produtor, que colhe a uva, produz com até 70% da uva própria na própria residência para consumo e comercialização. Esse tipo de vinho é considerado agrário. Outro exemplo de atividade agrária por força legal é a pesca e a aquicultura. Só que aí na pesca a gente tem que ter um pequeno cuidado. A pesca artesanal ela é considerada agrária. Então, assim, aquela pesca comercial de alto mar, aí ela já não, ela é considerada industrial ou comercial. Teve um questionamento agora aqui, se quiser aproveitar Deixa eu só finalizar. E a aquicultura, como ela se equipara à pecuária, ela vai ser sempre considerada agrária. Vamos para a pergunta. O exemplo aqui é restaurante com pesca e pague e tanques de peixe. Se pode ser considerado atividade agrária. Aí, essa pergunta é muito interessante porque onde é que vai surgir conflitos atuais? É que a gente está caminhando para uma característica de imóveis agrários com atividade agrária multifuncional, certo? Não só aquela característica, eu só produzo soja. Então, hoje, cada vez mais, conforme a região, por exemplo, voltando ao exemplo do vinho, você vai aqui nas regiões vinícolas da Serra Gaúcha, você tem toda uma estrutura de turismo associada à atividade, certo? Então, assim, nesse caso, o fato de tu ter, por exemplo, Eu acho que nosso palestrante caiu. Vou reconectar. Só um minuto, pessoal. Caiu? Infelizmente, a internet às vezes não ajuda muito, né, pessoal? Mas é o seguinte que eu estava explicando. Hoje a gente está caminhando para uma característica de imóveis agrários com exploração multifuncional da atividade agrária, né? Até eu não falei nisso, a atividade agrária envolve a exploração, a produção típica, que é a agricultura, pecuária, tem também a silvicultura, se enquadra no caso o extrativismo em algumas situações, né? A pesca, aquicultura e a agroindústria também naquela situação mais voltada para a lei da agricultura familiar também se enquadraria dentro da atividade agrária. Depois tem as outras atividades agrárias acessórias, por exemplo, comercialização, beneficiamento, agroindustrialização, dentro desse cenário. Mas o seguinte, respondendo à pergunta, o Pesca e Pague, a finalidade do Pesca e Pague é uma prestação de serviço, é uma recreação, então não entraria no conceito de atividade agrária. Inclusive, a exploração da atividade agrária, ela é pressuposto para a caracterização
do chamado conceito do Instituto do Imóvel Agrário, ou imóvel rural, que é aquela lá, na definição lá do artigo 5º, é essa definição, você demonstrando pelo próprio atividade agrária, que o imóvel agrário, mesmo que localizado na área urbana, por exemplo, ele vai pagar ITR, não paga IPTU, que tu vai fazer pela cessão do uso ou posse temporária desse imóvel, você vai fazer uma das formas de contrato agrário, um arrendamento rural, por exemplo, e não vai fazer um contrato de locação. Agora, o inverso, uma chácara de recreação, que é aqueles sítiozinhos que o pessoal tem para finalidade é lazer e não exploração de atividade agrária, esse vai se reger lá pela lei de locações, lei 8.990 ou 91, agora me falhou o número da lei correto, mas seria um contrato de locação urbana, certo? Então, essas características... Temos aqui nós tivemos um questionamento justamente em relação, desculpe te interromper, fazenda de recreio, se é atividade agrária. Na verdade, a função não é agrária, né? Outro exemplo que tem na campanha gaúcha, no litoral gaúcho, é a chamada implantação dos turbo geradores, aquele por energia eólica, tá? Que coloca aquelas torres lá, os cataventos gigantes. Aquele contrato, tem gente que questionava, mas é um arrendamento rural ou não? Não, pode ser um arrendamento pela disposição do Código Civil, mas jamais vai ser agrário, por quê? Porque a finalidade é a produção de energia. A produção de energia, pela legislação brasileira, é uma atividade industrial, então não é agrário, não é um arrendamento rural. É outro tipo de contrato, não é um contrato agrário. Outro exemplo, exploração. Eu tenho lá um rio que passa perto da minha propriedade, que tem uma praia com grande quantidade de areia. O que é aquela atividade de exploração da areia dentro do imóvel agrário? Eu faria um contrato de arrendamento? Não. Aquela exploração da areia, ela é o quê? Ela é uma atividade minerária, então é outro tipo de atividade econômica. É importante, por isso, fixar a noção de atividade agrária. Atividade agrária é uma atividade econômica que ela visa o quê? Produção a partir de vegetais e animais, certo? Então, ao ciclo agrobiológico, a chamada agrariedade. É isso que define o que é atividade agrária, é isso que define o campo de incidência das normas de direito agrário. Exatamente, o Albenir já deu uma aula, até avançou em alguns questionamentos que eu havia preparado aqui, mas eu acho que está bem fixada o conceito, então, de direito agrário, necessidade desse duplo risco, e a partir disso as normas de incidência de direito agrário. A situação também bem elaborada é que existe um limite aí entre atividade agrária e comercial e industrial, que as diferem, né? E não necessariamente a tecnologia e inovação do agronegócio afasta esse conceito de atividade agrária. E também eu acho que até trazendo ao debate aqui as normas de direito agrário, então a importância do advogado ou da pessoa que vai tratar de ciências agrárias, próprias ciências agrárias, você definir o que qualifica a atividade como agrária e, a partir daí, as normas de incidência. No atual ordenamento jurídico brasileiro, a gente existe várias normas de direito agrário. Eu cito aqui, por exemplo, a Lei do Contrato de Integração, e também a Lei da Agricultura Familiar, citada pelo Albenir. E agora... Albenir, está me ouvindo? Oi? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, agora sim. Tá. Travou. Só para voltar, então, a importância da gente identificar no ordenamento brasileiro as normas que são tipicamente de direito agrário. Claro, existe o Estatuto da Terra, né, que foi que estabeleceu a nossa autonomia legislativa, autonomia do direito agrário, e a partir disso, diversas normas foram editadas. A gente não há um código agrário, vamos colocar assim, né? Então, são diversas normas esparsas que tratam de determinados assuntos. Eu citava aqui a Lei do Contrato de Integração, que é uma norma tipicamente de direito agrário, que trata esses contratos com a agroindústria.
a lei de agricultura familiar. Recentemente nós tivemos o selo agro também, que trata também dessa situação que envolve produtos artesanais. E agora, mais recentemente, a gente teve a lei do agro, que trouxe aqui, alterou a lei da CPR, onde trouxe no parágrafo 2º, Albinir, está me ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Oi, Paulo. A lei do agro, a lei 13.986, agora de 2020, ela trouxe um novo conceito para produto rural. Então, para efeitos dessa lei, produtos rurais são aqueles obtidos nas atividades agrícola, pecuária, de floresta plantada e de pesca e agricultura, seus derivados, subprodutos, resíduos de valor econômico, inclusive quando submetidos a beneficiamento ou primeira industrialização. Então, o fato de ter uma primeira industrialização não afasta o conceito de produto rural. Então, isso é uma norma de extrema relevância agora, se pudesse comentar alguma coisa sobre o assunto, porque é uma norma nova, né, que alterou a CPR, a lei da CPR. Isso aí é bem interessante, essa atualização aí, ela é específica para a CPR, onde é que ela vai alcance. O alcance é justamente para o setor de celulose, porque a celulose, tu pega o que? Tu pega o eucalipto, basicamente, o eucalipto com característica para a produção da celulose, faz aquele primeiro processamento e tu vai vender a celulose. É uma espécie de um primeiro processo de industrialização, que tu vai ter um produto praticamente bruto que depois vai dar origem ao papel, certo? Então, é basicamente isso aí, que é muito importante colocar. Oi? Oi, pode falar. Que o objeto do direito agrário, o alcance do direito agrário, ele vai variar de país para país e sujeito ao quê? Sujeito à legislação. Por exemplo, eu tenho que ter a atividade agrária, tem esse aspecto lícito, né, que nem eu falava anteriormente. Um bom exemplo de uma questão nova de direito agrário. Hoje já se fala muito do plantio da maconha para uso medicinal, para fins medicinais. Daí eu pergunto, plantar maconha hoje no Brasil é atividade agrária ou não é? Plantar cannabis, aliás. Cannabis. Ou a hemp, que a gente fala. Atualmente, se tiver uma licença especial autorizada pela Justiça, tu poderia plantar, seria atividade agrária. Certo? Sim. Pois sujeito ao duplo risco, evidentemente. Estamos ouvindo, mas a imagem travou um pouco. Não, objeto. A gente ainda não tem o plantio de cannabis como algo lícito no Brasil, via de regra. Assim como é plantar arroz, esse tipo de situação. Certo? Agora outro ponto importante. Oi, Paulo? Oi, pode falar. Vamos tentar reconectar. Pronto, voltamos. Voltamos. Pode falar, pode concluir o raciocínio. Eu estava falando que, além essa licitude, tem que ser sempre analisada porque ela vai variar o que de país para país. O Paulo, anteriormente, ele citou uma série falando do alcance das normas de direito agrário, ele citou, por exemplo, contrato de integração. Contrato de integração, assim como a CPR, o Sistema de Financiamento Privado do Agronegócio, são exemplos hoje do objeto largo que a gente tem do direito agrário brasileiro, que ele também gera tecnologia, certo? Através dos seus institutos, eles têm que ser enxergados como tecnologia, porque a gente pega, por exemplo,
a região aí de Chapecó, em Santa Catarina. Tu tem uma relação de agroindústrias com pequenos produtores rurais e houve toda uma construção jurídica a partir de contratos que acabaram vindo a ser legislado, certo? E isso é maravilhoso, porque tu tem uma amplia negócio, permite, por exemplo, a maior parte da exportação de frango e suíno no Brasil, de derivado das carnes, vem justamente desses tipos de contratos. E são contratos, embora os produtores rurais, e eles produzem e estão sujeitos aos riscos da exploração da atividade agrária. Exatamente. Eu acho que isso também é importante. Albenir, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Oi, isso também é importante que para a gente também não, apesar de existir uma lei da atividade da agricultura familiar, você pegando o exemplo desse contrato de integração, como o pequeno agricultor ele está inserido no agronegócio mundial, né? Porque a partir de uma ferramenta jurídica tipicamente de direito agrário, que é essa lei de contrato de integração, que a gente tem que parabenizar pela inovação, né? E insere, então, o pequeno agricultor a um comércio internacional de derivados de carne, proteína animal, aí que abastece diversos países da Europa, Ásia e da própria América. Albenir, só então mais um ponto aqui que eu gostaria que você comentasse, qual a importância, então, do advogado ou das pessoas que se dedicam ao agronegócio, ao direito agrário, dominar esse conceito de imóvel rural, que não é propriamente o imóvel que se localiza na zona rural, e atividade agrária. Ouvindo, Paulo? Oi, eu não sei se você pegou aí, mas eu vou repetir a pergunta. A partir desse tema... Eu consegui ouvir a pergunta. O seguinte, certo, pode falar. É fundamental quem atua na área, assim, e também quem investiga, que está estudando, por quê? Porque esse tipo de argumentação, quando você demonstra que a sua atividade é agrária e há incidência das normas agrárias, elas vão ser, em regra, mais protetivas. A gente vê um bom exemplo, que são hoje das revisão das dívidas de crédito. Quando tu assume financiamento do Sistema Nacional de Crédito Rural, você comprovando empresa agrária muito mais protetiva para a proteção desse produto. Então, há toda uma construção, normas rurais que trazem vantagens em relação a outros. Sim. É preciso estar claro para o agrarista, vamos colocar assim, a diferença desses conceitos, até para você fazer ser compreendido e atrair para a sua atividade, ou no caso, né, se for no caso uma ação, você atrair princípios e conceitos e doutrina de direito agrário para aplicar e explicar a grande diferença que é esse duplo risco da atividade e do risco agrobiológico. Outro exemplo, Paulo, se tu dominar o conceito de imóvel agrário, por exemplo, numa interpretação de qual é a norma de proteção ambiental incidente. Por exemplo, o direito agrário possui normas específicas de proteção ao meio ambiente. Por isso que a gente diz que eu defendo muito isso aí, o chamado existência do meio ambiente agrário. Por quê? Porque o imóvel agrário ele não é unidade de conservação. Então, o tipo de interpretação na aplicação da norma de proteção ao meio ambiente, ela tem que levar em consideração que o imóvel agrário é como se fosse uma indústria, seu aberto, a finalidade dela não é protetiva. Então, a protecionalidade dela é uma ação econômica para te produzir
um fim econômico em si, um fim ecológico em si. Sim. Na verdade, ela é essencialmente econômica justamente para o cumprimento da função social da propriedade, ela tem que cumprir a questão econômica. Eu gostaria só de pedir para te fechar os comentários, que eu acho que melhora essa para não cair a internet. Certo, na verdade, a gente teve um comentário da Ana Felipe, que ela comentou aqui que vemos contrato de arrendamento de imóvel rural cuja finalidade é a exploração de areia na propriedade. Então, como eu não aplicaria contrato de arrendamento. Não é contrato agrário, existe a figura do arrendamento para fins minerários, mas é um contrato lá que vai seguir regras de direito minerário. Por quê? Porque a exploração aí de areia é exploração minerária. Então, assim, ó, não é uma atividade agrária. A gente até comentou aqui também do André sobre a questão de fazenda de recreio, né? Que não seria também atividade agrária por não existir a função, não é a produção, né? Mas você poderia ter isso aliado à produção. Isso, tem situação, por exemplo, hoje do agroturismo. O agroturismo, as pessoas buscam cada vez mais sair das metrópoles e conhecer aquela questão dos imóveis agrários, como é que é o funcionamento da atividade. Exatamente. O rural por si não vai descaracterizar a atividade agrária. Ele pode ser uma atividade associada à atividade agrária. Inclusive, a lei da agricultura familiar ela já tem uma previsão da possibilidade de tu conjugar o turismo rural, o agroturismo, junto com a exploração da atividade agrária. Claro que é importante que o principal recurso econômico dessa atividade aí ela siga sendo relevante economicamente a exploração dessa atividade agrária. Aí também essa questão da diversificação é um importante instrumento para a pequena propriedade, né? A gente poderia até fazer uma live aí sobre a pequena e média propriedade. Eu sei que eu já te ouvi em alguns seminários falando sobre isso, a importância da diversificação, inclusive com atividades agro e pastoris. Então, você teria atividade agrária no seu aspecto da agricultura, da pecuária e da silvicultura. Então, seria uma forma de, além de auxiliar no meio ambiente, também na produção diversificada de alimentos. E eu posso dizer também uma grande dificuldade de interpretação e também uma falha doutrinária no que diz respeito a essas questões envolvendo as atividades conexas à atividade agrária, certo? Aí mesmo você acabou de dar alguns exemplos. A própria compreensão da atividade agrária é uma atividade profissional, mas existe uma confusão, por exemplo, entre atividade agrária e empresário agrário. Conceitos referentes a pequena e a média a propriedade, quando é qualificada ou não. A fala aqui, Paulo. Cortou um pouquinho, você estava falando sobre a pequena e média propriedade? Isso, que eu digo que tem algumas imprecisões doutrinárias e interpretativas que ainda merecem melhores estudos referente a questões sobre a qualificação de determinadas atividades, o enquadramento delas como agricultura familiar ou não, consequências jurídicas decorrentes disso também falta esse estudo.
Outra grande confusão dos conceitos de empresário agrário, empresa agrária, o conceito de empresa agrária. Inclusive, na USP, existe um problema doutrinário pela importação desse conceito, que foi trazido de determinada fase de estudo do direito italiano, certo? E lá, em regra, dizem ainda que o objeto do direito agrário seria a empresa agrária, certo? O que, se não for contextualizada para o direito brasileiro, não vai fazer muito sentido, certo? Porque o fato de ter uma exploração profissional, que é uma exigência de todas as atividades econômicas, uma determinada organização, certo? Que deriva do próprio conceito empresário, não quer dizer, não vai descaracterizar a atividade agrária, por exemplo, para ser, a partir de agora, uma atividade comercial ou empresarial ou uma atividade industrial. Não, não é isso que define, certo? Então, existe muita confusão de alguns conceitos, porque alguns conceitos trazidos pelo legislador agrário brasileiro, elas não foram muito felizes, né? Então, esse tipo de situação ela tem que avançar no campo doutrinário também. E está aberto isso aí para que realmente tenha melhores trabalhos, mais pesquisas e melhores explicações. Mas eu acredito muito que o Brasil, pelas características que ele tem do setor, é um mosaico um mosaico composto por uma pluralidade de situações de solo, de clima que a gente não tem em outra parte do mundo. O futuro do direito agrário, as novas relações jurídicas, novas formas doutrinárias, vai ser o Brasil o berço do direito agrário do futuro. E lembrando que o direito agrário ele faz parte, sim, do agronegócio, inclusive, se não fosse as normas do direito agrário no primeiro ciclo do agrarismo, a gente não chegaria hoje nesse nível produtivo que nós temos, que projeta o Brasil como um grande player produtivo, cujos produtos agrícolas brasileiros são responsáveis, direto e indiretamente, pela alimentação de 1/5 da população mundial. Só para ter uma importância, a relevância da produção agrícola brasileira, que se dá em menos. Oi. Cortou um pouquinho no final aí, mas, Albenir, nós já estamos caminhando para o fim aí. Fique à vontade, até eu quero citar um comentário aqui da Ana Felipe, que também sugeriu uma live para abordar os temas referentes às normas específicas de proteção ao meio ambiente quando envolve imóvel agrário. Oi, deu uma cortadinha aqui. Oi? Internet prejudicando aqui, mas eu vou responder a pergunta que eu li antes de cair ali do Paulo, certo? Que ele perguntou se o direito agrário vai sofrer alterações decorrentes da Covid-19, da pandemia. Eu vou dizer que, relativamente ao direito agrário,
o que pode mudar vai ser padrões da sanidade animal, principalmente. Isso aí, normas referentes à sanidade animal em âmbito internacional, sim, vão sofrer algumas modificações no sentido de aumentar a segurança dos alimentos, especialmente alimentos de origem animal. Isso sim, com certeza vai ter alterações. No mais, tu pode ter alterações no cenário do agronegócio, assim, por exemplo, toda essa questão econômica da Covid pode trazer problemas para algumas cultivas e, quem sabe, também prejudicar a safra futura com relação aos preços dos insumos agrícolas, no sentido de economia agrícola pode ter mais propriamente para os institutos de direito agrário. Também até aproveitando a menção, tramita na Câmara, agora foi aprovado no Senado, um projeto de lei que pretende a suspensão temporária de alguns contratos, né, de algumas obrigações por conta dessa pandemia. Vale lembrar que a teoria da imprevisão, que é conhecida hoje e prevista no nosso Código Civil, teve origem lá na Primeira Guerra Mundial, onde alguns contratos ficaram impossíveis de ser cumpridos por conta da Guerra Mundial. Então, o Brasil também está incorporando, então, apropriando-se então dessa legislação e criando uma legislação própria para tratar de contratos que envolvam esse período. E aí, evidentemente, se a atividade agrária, né, tiver sujeito a esse tipo de suspensão, também poderá ser aplicado. Mas isso vai depender, então, agora da aprovação da Câmara, talvez tenha algumas emendas, e depois vai para a sanção presidencial. Então, só, Benito, não sei se você acabou caindo naquele momento, até tem uma sugestão de live sobre questões ambientais envolvendo o imóvel agrário. Eu sei que você tem especialidade em direito ambiental, e já até pode em outro momento aí comentar sobre isso ou marcar uma nova live. No mais, eu gostaria, nós já estamos nos encaminhando aí para o final, gostaria de agradecer a presença de todos aí por mais uma semana aí nos acompanhando na rede social. Quem não pôde acompanhar desde o início, vai ficar gravado aqui a nossa live. Depois a gente vai disponibilizar também nos outros canais do escritório. E, Albenir, fique à vontade aí para suas considerações. Muito obrigado novamente aí pela tua disponibilidade em participar dessa live. E fique à vontade, então, para as considerações finais. E desde já agradecendo a presença de todos. Eu peço desculpa aí pelas falhas que teve na conexão da internet. Foi... convido vocês, para quem ainda não conhece, o portal direitoagrario.com, que a gente sempre coloca conteúdo novo. Conheço também o site da UBAL, ubal.org.br. Conheçam aqui no Instagram, o Instagram da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL. Procurem lá, que vale muito a pena, certo? E também o agrolei.com do Dr. Francisco Torma, que são hoje canais de divulgação do direito agrário. Então, sempre tem novidades, tem atualizações. Conheço o projeto Direito Agrário Levado a Sério, que é um projeto com apoio de várias instituições que ela tem por objeto tornar mais acessível a doutrina agrarista, certo? Então, fica aí meu agradecimento, Paulo. Muito obrigado e à disposição com a próxima live, se as conexões da internet não atrapalharem tanto. Tá bom, Paulo? Muito obrigado a todos. Desculpa aí, pessoal. Então, agora o Albenir acabou saindo. Então, aproveito então para agradecer a presença de todos. Aqui está sendo colocadas
os perfis das nossas redes sociais no Instagram. E agradeço a presença. Deixa eu só tentar uma última conexão aqui com o Albenir, ver se ele aparece. Pessoal, eu acho que o Albenir está com problema realmente na conexão. Então eu agradeço a todos, uma boa semana a todos. E a próxima semana a gente já tem também uma live já programada. Vamos começar a divulgação agora ao longo da semana. E contamos com a presença de todo mundo. Muito obrigado.